amigas do esporte, aqui estamos nesta segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, para mais um Telesporte, a nova imagem do esporte. O objetivo é o de sempre. Claro, deixar você bem informado acerca de tudo que está rolando no cenário esportivo da Paraíba, do Brasil e do mundo. Pronto, pessoal, um abraço para você que acompanha o Telesporte. No programa de hoje, além dos muitos assuntos, traremos para você: Brasil faz história no beach soccer e conquista o heptacampeonato mundial. Mais um treinador perde emprego no campeonato brasileiro. Ou melhor, 2 em 1 e na segunda série também. Vamos destacar ainda que o esporte muda de técnico, mas não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. E por falar em queda de treinador, como fica a situação de Zago no Botafogo Futebol Clube, hein? O time completou 4 jogos sem vitória. A torcida está revoltadíssima. Enquanto isso, o time do Souza deitou e rolou na estreia do técnico Francisco Diá. 4-0 em cima do Ferroviário. O 13 também reagiu e conseguiu, no finalzinho do jogo, mais uma vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem amistoso sim, lá na Ancef, Escolinha de Futebol da Ancef contra a Escolinha de Futebol da Caixa Beneficente. O jogo, repito, vai ser lá na Caixa Beneficente a partir das 18h30. Ainda teremos no programa de hoje Franco Ferreira, José Edmilson, Ailton Cavalcante, quer dizer, muitas novidades vão rolar do Telesporte, a nova imagem do esporte. Daqui a pouquinho a gente volta. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Ilhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. A Ilhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. E no comecinho do programa de hoje, claro, hora e vez de José Edmilson, ele que acompanhou de perto a etapa local, né, dos Jogos Escolares da Paraíba na modalidade de natação. E o José Edmilson traz as informações para você a partir de agora. É com você, José Edmilson. Boa noite, pessoal Júnior. Boa noite aos telespectadores do Telesporte. Vamos falar um pouco de natação escolar, já que esse final de semana, na sexta-feira e no sábado, todos os atletas paraibanos de base participaram dos Jogos Escolares aqui em João Pessoa, que a gente chama de Jogos Escolares normais e os Jogos Paraescolares, tá? Então, essa etapa, a CEGEL normalmente
os campeões de cada competição, eles vão disputar com atletas que vêm do interior. Então foi praticamente uma classificatória para os Jogos Escolares Brasileiros, que é de 12 a 14 anos, certo? E os Jogos da Juventude, que é de 15 a 17 anos, né? Então nós tivemos todos os atletas nadando em piscina curta, que é muito importante, que eles nadam bem menos em piscina curta do que na piscina longa, e por conta disso, algumas surpresas e alguns bons resultados que nós tivemos. Por exemplo, nesse campeonato, a nadadora Helena Scott, ela bateu o recorde brasileiro de categoria do Infantil 1, que era 33,67, ela fez 33,66, um centésimo mais rápido. Mas isso é um recorde bem comemorado, pessoal, Júnior. Por quê? Porque a partir de agora, a FINA, a Federação Internacional de Natação, ela incluiu como provas olímpicas as provas de 50 peito, 50 costas e 50 borboleta. Essas provas não existiam no programa olímpico, tá? E isso vai modificar muito para os atletas mais velocistas. Os treinos vão mudar para esses atletas, né? Helena Scott, ela ainda não sabe se ela nada bem 50 peito, ou 100 peito, ou 200 peito, porque ela nada bem as três, né? Eu acredito muito num excelente brasileiro de Helena Scott, de categoria, vai ser o primeiro dela. Falo isso com muita expectativa e me lembro muito bem quando ela surgiu nas escolinhas do Clube dos Oficiais. Não é de graça, mas ela foi descoberta pelo técnico Léo Palmeira, e na época Léo Palmeira comentou comigo. Ele disse assim: Edmilson, descobri mais uma excelente nadadora. E como passa na mão de Léo Palmeira, hoje Helena Scott é atleta da Vila Paraíba, estuda no Colégio Pio XI e foi uma das sensações do final de semana aqui nos Jogos Escolares. Mas também nós tivemos bons atletas, nós tivemos uma participação excelente de Levi Diniz, certo? Nas provas de medley, Levi Diniz vem se destacando nessas provas. Nós tivemos uma boa competição de Ana Clara Menezes, certo? Que é aqui do HBE, do Bairro dos Estados, que ela é nadadora. Ela está melhorando as suas provas de velocidade nos 50 e 100 livre, tá? Eu esqueci de falar ontem na coluna, mas corrigindo agora, Ana Clara Menezes vem numa progressão que vamos ter boas surpresas no Campeonato Brasileiro, quem sabe, né? Giovana Campos manteve também a sua regularidade. Ela tentou buscar o índice absoluto nos 400 medley, faltou 15 centésimos. Faltou 15 centésimos, pessoa Júnior. Então, assim, isso é da natação. Ela nadou sozinha, né? E a gente espera que nas próximas ela consiga esse índice absoluto, porque ela quer nadar também no Troféu José Finkel, os 400 medley. Então a expectativa, nós tivemos boas participações de João Gabriel, nós tivemos boas participações de Heloísa Dantas, nós tivemos boa participação de Larissa Vidal. Deu para dar uma mostrada geral nas provas da turma de 12 a 14 e na turma de 15 a 17. Ou seja, a Paraíba continua com bons atletas nessas categorias, né? Claro que nos Jogos Escolares, quem tem 14 anos leva vantagem em relação aos 12 e aos de 13, e quem tem 17 leva vantagem nos de 15 e nos de 16. Mais uma coisa eu digo, a Paraíba está bem servida em todas as categorias. Isso advindo de um trabalho tanto do professor Stefano como do professor Leandro. Um forte abraço para você, pessoa Júnior, e um forte abraço para os telespectadores do Telesporte.
Parabéns aí, José Edmilson, sempre em cima do lance, deixando a família Telesport bem informada acerca de tudo que está rolando nos esportes aquáticos da Paraíba. Vamos só tirar de novo? Bora sim, daqui a pouquinho a gente volta já com o Ivan Nunes também participando conosco do Telesport, a nova imagem do esporte. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começou no sábado com 5 partidas. Em Fortaleza, no Presidente Vargas, Fortaleza 5, Juventude 0. Em Mirassol, Mirassol 2, Corinthians 1. Em Salvador, no Barradão, Vitória 2, Vasco 1. Na Arena Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio 1, Bragantino também 1. E no Rio de Janeiro, Flamengo 1, Bahia 0. Ontem tivemos na Ilha do Retiro, Sport 0, Cruzeiro 4. Em São Paulo, Palmeiras 1, São Paulo 0. Em Belo Horizonte, na Arena MRV, Atlético 3, Fluminense 2. Tivemos ainda Botafogo 4, Internacional 0. Hoje, o Santos recebe o Ceará às 20 horas na complementação da 8ª rodada. O 13 Futebol Clube do meu amigo Franco Ferreira ganhou a primeira no Campeonato Paraibano Sub-17, hein? Fez 16-0, olha só, a maior goleada na competição até agora, 16-0 em cima da Liga de Paz. Portanto, aí o 13 conquistando seu primeiro resultado positivo no Campeonato Paraibano Sub-17. Parabéns a toda a galerinha do 13 que está aí acompanhando o programa Telesport, a nova imagem do esporte. A seleção brasileira de beach soccer fez história ao vencer a Bielorrússia por 4-3 e conquistar assim o heptacampeonato da modalidade. Os gols do time brasileiro foram marcados por Lucão, Catarino e Rodrigo 2 vezes. O gol do título do Brasil veio faltando menos de 1 minuto para o término do terceiro tempo da terceira etapa. Rodrigo arriscou um chute de longe, a bola acabou quicando no montinho de areia e enganou ao goleiro da seleção de Bielorrússia. Com isso, o selecionado brasileiro, que já havia conquistado o Mundial em 2006, 2007, 2008 e 2009, além de 2017 e 2024, volta a ser pódio em 2025, conquistando assim o heptacampeonato de beach soccer. Portanto, o Brasil
volta ao topo no futebol de areia. Isso, claro que o Ailton Cavalcante deve estar rindo à toa pela conquista mais uma do selecionado brasileiro. E pegando carona no que Ivan Nunes falou agora há pouco, né, sobre essa bela conquista do beach soccer, ontem eu tive a oportunidade, né, ao lado do Pessoa Neto, de assistir essa grande decisão da Copa do Mundo de beach soccer. E o Brasil mostrou garra, determinação, disciplina, criatividade, enfim, merecidamente conquistou mais um título, ou seja, o 7º título na Copa do Mundo de beach soccer. Enquanto isso, a nossa seleção principal, né, o futebol, está sem qualidade dentro de campo, ainda briga pela classificação para a Copa do Mundo. Quer dizer, o beach soccer está deitando e rolando por conta de quê? Do sangue vivo dos jogadores, da vontade de vencer, da vontade de mostrar a qualidade. Enquanto isso, o futebol está aí nessa apatia, nessa queda de produção, e o torcedor, claro, cabisbaixo com o que vem acontecendo com o futebol brasileiro, que deixou de ser respeitado em todos os lugares do mundo. Infelizmente, a situação é caótica do futebol profissional brasileiro por conta dessa gestão na CBF, que realmente ainda não manifestou, ainda não mostrou que tem interesse na conquista do Hexa. A 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro teve início no sábado. No Estádio dos Aflitos, o Náutico derrotou o Confiança 2-0. Tivemos em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani sendo derrotado pelo São Bernardo por 1-0. Em Anápolis 0 e Ipiranga também 0. Em Santa Catarina, o Brusque acabou sendo derrotado pelo ABC por 1-0. Ontem tivemos em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, Caxias 2, Retrô 1. Tivemos no Almeida Filho, Botafogo 2, Floresta do Ceará 3. Em Londrina, no Estádio do Café, Londrina 1, Tombense 1. E no Estádio Rei Pelé, em Maceió, CSA 3, Maringá 2. Hoje, 2 partidas complementarão a 5ª rodada. Às 19h30 teremos Itabaiana e Figueirense, e Ituano e Ponte Preta no estádio Novelli Júnior. E o Souza finalmente conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando no estádio Antônio Maris, em Souza, o Dinossauro derrotou o Ferroviário do Ceará pelo placar de 4-0. Jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. Luiz Henrique, Diego Ceará 2 vezes e Marcelo Duarte marcaram os gols do campeão paraibano. 594 torcedores foram testemunhas da primeira vitória do Dinossauro na Série D do Campeonato Brasileiro diante do Ferroviário. R$ 5.830 foi a renda do jogo. O próximo encontro, o próximo jogo do campeão paraibano, ou seja, do Souza no campeonato, será no próximo domingo, às 16h30, no estádio 1º de Maio, lá em Horizonte, no Ceará, diante do Horizonte. A classificação de momento no grupo tem a liderança do Santa Cruz, que na sexta-feira derrotou o América de Natal por 2-1, jogando no estádio do Arruda. O tricolor pernambucano tem 10 pontos, o América de Natal é o vice-líder com 7. A terceira posição é do Central, também com 7 pontos ganhos. A 4ª colocação é do Ferroviário do Ceará, que mesmo tendo sido derrotado pelo Souza, manteve ali a posição com 6 pontos ganhos. O 13 também acabou ganhando a sua partida, foi a Horizonte, e no 1º de maio derrotou o Horizonte por 1-0. O 13 agora ocupa a 5ª posição com meia dúzia de pontos. O Souza, com a vitória, subiu para a 6ª posição com 4 pontos, mesma pontuação que tem o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. O Horizonte é o lanterna do grupo com apenas 1 ponto ganho. No domingo nós teremos 13 e Ferroviário em Campina Grande, Central e Santa Cruz lá no Lacerdão em Caruaru, América de Natal e Santa Cruz do Rio Grande do Norte na Arena das Dunas, e Horizonte e Souza lá no estádio 1º de Maio em Horizonte. E aí, pessoal, 13 acabou derrotando o Horizonte lá no Ceará. O Souza conseguiu a sua primeira vitória jogando em Souza, lá no Marizão, diante do Ferroviário. Esses 2 resultados podem trazer um novo alento. O que é que pode representar, significar para os representantes da Paraíba na Série C e na Série D, hein, pessoal? Olha, Ivan, eu confesso a você que eu fiquei realmente maravilhado com
o desempenho dos paraibanos na Série D do Campeonato Brasileiro, né? O 13 ganhou muito bem fora de casa, né? Resultado importantíssimo, perdeu muitos gols, ainda precisa mostrar muita qualidade mesmo para ser campeão, que é o objetivo do 13, para ter calendário em 2026. E o Souza com o Francisco Diá, que já chegou conversando muito, inclusive na primeira entrevista coletiva, disse como é que esse time ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. O Diá já chegou conversando, mas não, botou o time para jogar contra o Ferroviário, resultado 4-0 para o Souza. Eu acredito que os dois times agora vão embalar, vão fazer os seus torcedores felizes na Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo menos foi o que o 13 deixou transparecer, o Souza também deixou transparecer na rodada do fim de semana. Parabéns para os dois times que estão aí reagindo na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos para mais um intervalo? Mas a gente volta, é rapidinho. Daqui a pouquinho tem mais Telesport para você. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. Um novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. Atenção, garotada da ANSEF. Fui convidado novamente para a gente jogar amanhã às 18 horas na Caixa Beneficente, através do nosso professor Pessoa Júnior do Telesport. Vamos embora, garotada, amanhã às 18h30, viu? Beleza? E na volta do Telesport eu quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo Lula, ele que coordena a escolinha de futebol da ANSEF e que está super entusiasmado para os jogos educativos de amanhã lá na Arena da Caixa Beneficente. A bola vai rolar a partir das 18h30. Escolinha da ANSEF, escolinha da Caixa Beneficente. Um abraço para você, Lula, e para todos que fazem a escolinha da ANSEF, assim como da Caixa Beneficente. Mas Ivan, que notícia triste, rapaz. O time do misto, que representa a Paraíba no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, na Série A3, o time não foi feliz, perdeu a sua segunda partida, desta vez para o UDA, lá no estádio Repelé, em Maceió. E com esse resultado, o nosso misto fica numa situação bem complicada no que diz respeito à classificação para a próxima fase do evento. Infelizmente, o quadro é bem complicado. Agora o misto precisa jogar muito para reagir e sonhar com a classificação.
E antes que eu me esqueça, meu amigo Ailton está aqui, né? Chamando, pedindo a sua participação no Telesporte de hoje. Ele que acompanhou muito bem a derrota do Botafogo para o time do Floresta, né? Resultado adverso, é o quarto resultado sem vitória do Botafogo Futebol Clube. O torcedor está revoltado e com razão. E o Zago, como é que fica nessa situação toda? 4 jogos sem vencer. Fica ou vai embora? É com você, Ailton Cavalcante. Muito boa noite, amigos do Telesporte. Hoje é segunda-feira, 12 de maio de 2025. Voltando para falar do Botafogo. E hoje não chama mais Botafogo, né? É a SAF Botafogo, ou é a Belo SAF. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Bom, jogando mal, a SAF Botafogo foi surpreendida pela equipe do Floresta. Perdeu em pleno estádio Almeidão 3-2, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os gols da partida foram marcados por Thiaguinho, Jean e Rubens para a equipe visitante, e para o Botafogo, Guilherme Santos e Luiz Miguel. Descontou para a SAF Belo, o Belo SAF. A SAF do Belo pegou a segunda derrota consecutiva. Uma fora, é até normal. Agora em casa, perder da forma como jogou ontem é brincadeira. Então o time comandado por Antônio Carlos Zago estacionou dos 5 pontos. Foi ultrapassado inclusive pelo próprio Verdão da Vila, né? E caiu para a 13ª posição. Os visitantes foram aos 7 pontos e agora estão em 10º lugar, né? Olha só. Você quer saber como foi o jogo? Eu vou falar rápido aqui. Foi uma decepção total. Eu nunca vi o Botafogo jogar tão mal em toda a minha vida. Você que não foi ao estádio, né? Que viu pela TV. Eu, na verdade, vi pela TV todo o jogo. E realmente, olha, 3 foi pouco. Era para ter sido de 4-5. Porque o goleiro de bola dado pela equipe pela equipe visitante foi brincadeira. O Floresta deitou e rolou. Tá? Então é o seguinte, na primeira etapa, o relógio não havia nem marcado 1 minuto de jogo. Foi lá, né? Quando o Floresta abriu o placar, na primeira descida perigosa, né? E o time cearense conseguiu balançar as redes do goleiro Michel. Nada pôde fazer. Na verdade, os 3 gols que ele tomou, claro, fez grande defesa. Então, Thiaguinho, né, o atacante, foi acionado pelo meia Rubens, e ficou cara a cara com ele. Cara a cara. E teve só o trabalho de tirar, né? A bola veio da linha de fundo e ele só fez encostar para dentro do gol. Fácil, parecia fácil. Isso menos de 1 minuto de jogo. Então estava aí a equipe da Floresta já na frente do placar. E o que aconteceu? Depois do gol sofrido, a SAF do Botafogo, que entrou em campo, né, com algumas alterações, foram 7 alterações em relação ao jogo anterior. O técnico falou durante a semana, coletiva de imprensa, que precisava fazer algumas mudanças, mas as mudanças foram feitas para pior. Pior. Nunca vi. Né? Teve o trabalho apenas de fazer essas mudanças, mas não adiantou nada. Quando perdeu do Guarani, passou a encontrar dificuldades, né, para criar. Até a posse de bola, os caras perdiam. Não tinha aquele domínio para tentar colocar os pontos dos is, a bola do chão, para sair para o ataque. Nada, totalmente apático aqui do Botafogo. Então, não tinha mais aquela posse de bola que não era produtiva, que não produzia no passado, no meio de campo. Aquele jogo que fica rolando de um lado para outro, tal, e a gente pensa que a equipe está comandando o jogo, mas não está atacando, não está adiantando nada, né? Então, inclusive foi um detalhe que o goleiro Dalton não pegou uma bola sequer no primeiro tempo. Não pegou uma bola. Terminou a primeira etapa, o Botafogo perdendo, dentro de casa, 1-0 para a equipe do Floresta. Tá? Bom, daí veio o segundo tempo. O Botafogo fez logo 2 mudanças, né? No tempo regulamentar, na volta do intervalo. A SAF do Botafogo não demorou muito, né, para igualar o placar. Aos 7 minutos, né, o goleiro Dalton foi fazer uma brincadeira ali. Eu achei até que ele estava até beneficiando o Botafogo, já passou por aqui, é um bom goleiro, mas ele errou feio. Foi tentar driblar o atacante Guilherme Santos, perdeu a bola
e ele só teve o trabalho de mandar para o fundo da rede, empatando o jogo. Tá, vai entender? Com as entradas de JP, com as saídas de JP, CEP e Silvinho, ele colocou Thalisson e Luiz Miguel. Deu a entender até que foi a entrada de jogadores, mas não acrescentou em nada. Aí foi lá, marcou o gol, empatou. Eu achava até que o Botafogo fosse reagir, mas com o gol de empate, o Floresta ficou além da dele, continuou mandando o jogo, comandando, né, realmente, e logo aos 21 minutos, né, novamente o atacante Guilherme fez uma grande jogada, driblou o seu marcador, né, e entrou na área e entregou para Jean, que bateu forte. E o goleiro Michael não teve nada a ver com o lance, não teve também o que fazer, tomou o gol, colocando novamente o Floresta em vantagem. Daí, 2-1, o treinador resolveu queimar todas as fichas que tinha no banco, trocou cerca de meia dúzia, né? Porque esses caras que entraram foram os caras que ficaram de fora do jogo anterior, quando perdeu lá para o Guarani. Aí ele tirou Denilson e Evandro, e colocou Dourado e Camilo. Depois, aos 36 minutos, tirou Guilherme Santos e entrou Cauê Canela. Eu nunca vi falar desse jogador. Né? Então, com a SAF mal em campo, o Floresta continuou dominando, tal. E aos 42 minutos, novamente, né, foi a vez do atacante Rubens, que tabelou com o centroavante Pablo e saiu na cara do gol. E deu aquele toquezinho sutil, marcando o terceiro gol da equipe do Floresta. Parecia que estava se desenhando uma goleada, que logo em seguida duas grandes jogadas perigosas poderiam ter sido redundadas do quarto e do quinto gol. Aí era humilhante. A torcida pífia ontem, né, no estádio. Já mostrou, né, que não está gostando do que está vendo. E que essa SAF aí não veio para fazer nada. Vou repetir aqui daqui a pouco o que eu venho falando sempre. Bom, mas mesmo assim, o Belo Mal em campo ainda teve uma oportunidade ali, né? Totalmente desorganizado, ainda achou um golzinho ali aos 47 minutos. Camilo cruzou na área e tal, e Luiz Miguel finalizou, diminuindo o placar. Daí não dava mais tempo, já era 47 minutos, 3 minutinhos ali, não dava para nada, e o Floresta fechou o placar, 3-2. A vergonha para a torcida que saiu vaiando, né? A equipe, o próprio treinador. Está aprovado, essa SAF aí, como é que você, uma SAF que disse que veio investir aqui 300 milhões no Botafogo, e está trazendo jogador do Cianorte, que é uma matriz deles, aí está trazendo para o Botafogo para enganar o torcedor paraibano, para enganar o torcedor do Botafogo, aquele cara que é amante mesmo do Botafogo, honesto, que gosta, que deixa o seu final de semana para assistir um jogo daquela categoria que foi ontem. Péssima a apresentação do Botafogo. Olha, esse treinador não vai demorar muito tempo não, viu? Ele é o cara que gosta de equipes fortes. E ele chegou aí achando que o elenco era bom. Ele logo vai embora. Para que estou dizendo a vocês. Não vai aguentar não. Então foi isso aí o jogo. 3-2, Botafogo não jogou nada. Absolutamente nada. Ok? Bom, olha, Botafogo volta a campo agora no próximo domingo. Né? Fora de casa, 16h30, vai enfrentar o Maringá, lá do Paraná. Não vai ser fácil, vai ser uma pedreira. Se brincar, vai ser mais uma derrota. Olha, já disse, tem que acender a luzinha aí, tem que se cuidar, porque senão vai dançar na chapa fria, tá? Olha, as equipes alinharam assim, o Botafogo, que jogou e perdeu com o Michael, Lucas Lopes, Renier, Marcelo Augusto e Evandro, depois Camilo, Gama, JP e CEP, depois Thales e Guilherme Santos, depois Cauê Canela. O ataque com Rodrigo Alves, Silvinho, depois Luiz Miguel, Denilson e Henrique Dourado. E o técnico Antônio Carlos Zago. Não sei como é que ele está insistindo em deixar, né, o Henrique Dourado, que é o cara que faz o gol, o cara que deu assistência para o gol, fora desse time. Né? Acho que ele está poupando para o jogo do Flamengo, né? Se eu não me engano. Era da outra semana. Ele deve estar poupando ele para o Flamengo, que deve virar o jogo lá do Maracanã. É isso que ele deve estar pensando. Né? Então o Botafogo entrou totalmente modificado. Você fala aqui, o Botafogo entrou com 7 mudanças em relação ao jogo que ele perdeu para o Guarani. Olha, ele tirou o Wallace, voltou o Michael, o goleiro, estava suspenso. Tirou o Eric, botou o Lucas Lopes. Depois tirou o Eder Lomar, botou o Marcelo. Aí Sid Clay entrou no jogo, já entrou com o Evandro. Aí Tarso
né, que entrou lá, já foi substituído por JP e Sep, e Camilo, que entrou de titular lá, perdeu o pênalti, que poderia ter dado o empate ao Botafogo naquele jogo contra o Guarani, e entrou Rodrigo Salvo. Então, ele fez 7 substituições e não valeu de nada. Se você não tem peças no banco que venha suprir as suas necessidades, não adianta, doutor. Ou contrata, ou contrata. Aproveitar agora aí. Quero ver. Vai abrir a janela aí de contratação, quero ver se a SAP vai tirar dinheiro do bolso, porque até agora não investiram no chão do Botafogo. O dinheiro que entrou foi aquele dinheiro da CBF, né, da Copa do Brasil, e o dinheiro aí da venda do jogo lá, né, do Flamengo. E também pegou aquela renda boa ali, né, da final do campeonato, 600 mil reais. Então é isso, os caras estão aqui administrando o que não é deles. Né? Olha, só para você ter uma rodada, fazer um parâmetro com relação ao ano passado, o ano passado, 2024 com 2025, com relação ao Botafogo em 5 rodadas, só para você ter uma ideia. Sim, olha, tem o seguinte, antes de eu falar essa estatística, o Botafogo pode perder ainda uma posição. O Itabaiana tem 2 pontos, se o Itabaiana vencer, vai a 5 pontos, vai se igualar Botafogo e Náutico, mas vai para 2 vitórias e vai assumir o lugar hoje que é do Náutico, e o Botafogo vai para a 14ª posição, se distanciando ainda mais da faixa de classificação, ou seja, do G8. Só para você ter, ainda tem hoje 2 jogos, né? Vai depender desse jogo. A equipe do Itabaiana vai pegar o Figueirense. O Figueirense é a lanterna, e o jogo é lá em Itabaiana. Tudo indica que a equipe do Itabaiana possa pontuar nesse jogo, vencendo, joga em casa e vai afundar o Botafogo ainda mais, né? E ainda temos, fechando a rodada no dia de hoje, Ituano, que está ali na 3ª posição com 10 pontos em segundo lugar, e a Ponte Preta também com 10 pontos em 3º lugar na tabela de classificação. Estão lá em cima, eles são 2 adversários aí que o Botafogo vai pegar numa sequência. Um lá em São Paulo, que é o Ituano, e vai jogar aqui com a Ponte Preta. Olha, só para você ter uma ideia, o ano passado, na 5ª rodada, né, o Botafogo já tinha conquistado 10 pontos, venceu 3 jogos e empatou 1. Né? Perdeu, inclusive, na 5ª rodada para o Náutico. O Botafogo venceu o Floresta fora de casa, 2-0. Depois pegou o Caxias aqui, empatou 1-1. Aí venceu em casa o Remo, 1-0. E depois venceu o Volta Redonda lá, 3-1. Olha, aqui Volta Redonda e Remo hoje estão na 2ª divisão. Quer dizer, o Botafogo desbancou esses dois clubes e não foi a lugar algum, né? Foi o primeiro na classificação, mas não avançou. Já este ano, ó, venceu o Confiança aqui, que todo mundo passou a confiar na equipe, 3-0, ó, goleou a Confiança, todo mundo batendo palma. Aí foi ali do Recife, enfrentou o Náutico, empatou, um bom resultado, fora de casa, todo jogo empatando fora. Agora aqui não pode perder, não pode perder ponto. Aí em casa vai empatar com o ABC, na 3ª rodada, 0-0. Aí já foi para Campinas, tomou lá 2-1 do Guarani, e ontem em casa tomou de 3-2 da equipe do Floresta. Então, são esses detalhes que a gente tem que abrir os olhos. Não pode facilitar, não pode brincar, doutor. Eu sempre cito aqui o saudoso e o grande, né, Ivan Bezerra. Em casa tem que fazer o dever de casa. Isso é até redundante, né? Tem que fazer o dever de casa. Não pode perder ponto em casa para times intermediários, o time igual ao Botafogo. Claro que o Floresta está aí, crescendo. Inclusive o goleiro Dalton, né, que passou aqui no Botafogo 2 temporadas. É um bom goleiro, ajudou ali naquele golzinho do primeiro gol do Botafogo, fazendo aquela lambança, mas, né, não podemos tirar o mérito da equipe do Floresta, que realmente se portou bem em campo, com o Lester Júnior, né, que passou aqui e foi demitido, dando nó, né, do Antônio Carlos Zago. Antônio Carlos Zago é um bom treinador, para equipes pequenas, e se tiver um bom elenco, porque se ele fosse bom de verdade, jogou em grandes clubes, até na Roma, mas ele estaria no grande clube, talvez na 2ª ou na 1ª divisão, e não estava. No futebol da Bolívia, qualquer treinador aqui treina a Bolívia, seleção da Bolívia, qualquer seleção aqui, exceto a Argentina, né? Mas as demais podem treinar. Então não é bater palma para esses caras. E a SAF, essa SAF não vai trazer nada para o Botafogo. Olha o que eu estou dizendo. Vou deixar gravado aqui. A SAF não vai passar mais de 2 anos aqui, vai deixar um rombo aí para o Botafogo. É para o que eu estou dizendo. O Botafogo só tem 10% hoje de tudo que entra no clube. 10%. Então não é mais Botafogo. Eu não vou chamar de Botafogo. É Belo SAF. O SAF do Botafogo. Botafogo acabou. Botafogo Futebol Clube da Paraíba acabou. Quem manda são os caras. O Galo lá tá. O Galo tá deitando aí de Alexandre, né? Tá aparecendo Alexandre o Grande, mandando em tudo. Dizendo que tivemos inclusive uma reunião com. A CEP teve uma reunião essa semana com ele, e ele disse que quem manda lá é ele.
e não abre mão de 20% do estacionamento. E acabou. Nós tivemos hoje, junto com a CEP e demais companheiros, uma reunião com o secretário de esporte, levamos um documento, protocolamos e falei para ele, vamos exigir isso. O estádio é do governo, a secretaria tem o poder de alugar o estádio para os dias de jogo, vai dizer, olha, o estacionamento aqui, ele é da imprensa e as cabines é da imprensa. Vocês não têm acesso a isso aqui, tá bom? Os acessos de vocês. O estacionamento que tem lá, o maior, vocês têm direito ao campo de jogo, bilheteria e as entradas, vocês vão funcionar isso aí. Agora, querer administrar a imprensa e dizer, não, só pode ir 4 profissionais para as cabines. Como? Por quê? E aí, ele é dono da empresa, para dizer quantas pessoas a gente vai levar para trabalhar? O estacionamento é dele. São 50 anos. Eu disse, secretário, são 50 anos. Eu estive lá na inauguração do estádio. Eu tinha 16 anos de idade. Estive lá na inauguração e estou há mais de 30 anos trabalhando na imprensa e lá no Almedão, diariamente de treinos eu ia e também dia de jogo. E não vamos permitir, porque eu quero pedir, inclusive, por escrito, a decisão que ele vai tomar, porque, caso contrário, nós vamos entrar no Ministério Público. E está acontecendo lá em Campina Grande também. Os caras querem tirar todo mundo das cabines para fazer camarotes. Ou então botar os analistas dele lá, um analista por cabine, e a imprensa vai transmitir de outro. Vai fazer um espaço lá do senhor para botar a imprensa, jogar a imprensa. Não vai. Não vamos nos arrefecer, vamos até as últimas consequências. A justiça, pode ser onde for. O seu Alexandre não pode chegar aqui mandando, dizendo o que é que a imprensa tem que fazer, tá? Vou deixar isso registrado. Olha só, não vão passar 2 anos aqui. Isso é a prática de boa parte das salas. Tá aí, o Vasco da Gama. O patrimônio que tem, os caras já foram embora. Os caras vão investir 300 milhões no Botafogo. O Botafogo tem o que para oferecer a ele em termos de patrimônio? Nada, porque nada daquilo é do Botafogo. É tudo do governo, tá? Então tá aí. A prática é essa. Então é o seguinte, não sai daí, continue no Telesport, a nova imagem do esporte. Se você quiser saber de tudo, você vai no www.rwn360.com.br ou então você vai na Radiosnet e digita RWN360 e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo nos esportes da Paraíba, do Brasil e do mundo. E a todos, o meu boa noite. Tá aí, o Ailton Cavalcante disse tudo, né? Ele viu realmente que é preocupante essa situação do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Pode se classificar? Claro. Pode ser campeão? Pode. Mas vai precisar jogar muito, inclusive para a partida da próxima semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Se continuar com essa bola, vai sofrer uma goleada lá no Maracanã, hein? Um abraço para você, Ailton, sempre ligado, sempre acompanhando o programa Telesporte, como o Paulo Maia, Paulo Roberto, a Ana Rolim, meu amigo Duda, meu amigo Kika, todos ligados e acompanhando e prestigiando o programa Telesporte, a nova imagem do esporte. E voltamos a falar de futebol. O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão fez mais uma vítima. Calma, gente, vou explicar. É que o Juventude acabou dispensando o técnico Fábio Matias. Isso depois de mais uma goleada sofrida pelo time gaúcho. Foi goleado pelo Fortaleza por 5-0 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no último sábado. O time gaúcho já havia sido goleado pelo Flamengo por 6-0 em jogo da 4ª rodada e vinha de 4 derrotas e 1 empate. O Fábio Matias estava no comando do time gaúcho desde 2024. Foram 26 jogos e juntando com a temporada 2025, hein? 12 vitórias, mas aí ele acabou não suportando a pressão e acabou, depois do jogo contra o Fortaleza, sendo demitido. Outro treinador que também perdeu o emprego nesse final de semana foi o Milton Mendes, técnico do Retrô, que disputando a Série C não vinha muito bem. O Retrô foi a Caxias do Sul, na Serra Gaúcha também, foi derrotado pelo Caxias e depois do jogo o Retrô acabou demitindo também o técnico Milton Mendes. O Willis José, que é auxiliar técnico, ou era auxiliar técnico, é quem assume interinamente o comando da equipe pernambucana, a Fênix, lá do interior de Pernambuco, lá de Camaragibe, e portanto, de novo técnico para a sequência no Campeonato Brasileiro.
E no Campinense Clube, hein, a situação realmente continua muito complicada, ninguém se entende, ainda não existe um candidato de consenso para assumir a presidência da executiva. Enfim, a confusão, o caldeirão está fervendo lá em Campina Grande por conta das divergências no campo administrativo. Muita confusão está rolando, o torcedor está preocupado, porque entra para o 3º ano campinense sem ganhar absolutamente nada, não tem calendário para a próxima temporada, mas existe essa briga nos bastidores, com alguns candidatos querendo assumir a presidência, mas outros aparecem para não deixar que aconteça mudança na atual gestão da Raposa. Lamentavelmente, é isso que vai acontecendo lá em Campina Grande, nas hostes do time rubro-negro. Vamos para mais um bloco comercial? Vamos sim, daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais Telesport para você. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Ilhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. A Ilhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. Olha só, quem está acompanhando o programa de hoje é o meu amigo Paulo Roberto, está lá na Cidade Verde, Mangabeira, acompanhando o programa Telesport. Ele que já está acompanhado do técnico Ito, programando aí mais alguns amistosos para fechar esse primeiro semestre. Paulo Roberto, que é coordenador técnico do Boa Vista Master, nosso Boa Vista, que tem uma tradição forte no futebol amador em João Pessoa, hoje comandado pelo Ito Aguiar, e tem nessa coordenação do Master, do Cinquentão, o nosso amigo Paulo Roberto. Um abraço para você, Paulo, sempre ligado no programa Telesport, a nova imagem do esporte. E o Sport Recife, que depois de muito tempo longe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, voltou na temporada passada a disputar para 2025 a primeira divisão. No entanto, tem sido saco de pancadas no campeonato. E ontem, na estreia do português, o Antônio, o Antônio Oliveira, hein? Acabou não suportando a pressão e dentro da Ilha do Retiro acabou sendo goleado pelo Cruzeiro pelo placar de 4-0. Além de ter sido amassado pelo time mineiro, a torcida falhou a equipe leonina e deixou as dependências da Ilha do Retiro bem antes do término do jogo. Se não tomar cuidado, o Leão da Ilha volta para a Série B no próximo ano.
E na reta final do programa Telesporte desta segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, a hora e a vez dele, meu amigo Franco Ferreira, que vai, claro, deixar você bem informado acerca do que está rolando no cenário esportivo da Paraíba. É com você, Franco. Um abraço, meu caro Pessoa, um abraço também aos companheiros que acompanham a nossa programação. Vamos começar o nosso desfile de informações, trazendo logo essa notícia bomba de hoje. 13 dispensa o treinador Felipe Surian, que comandou o 13 em 4 partidas, com 2 vitórias e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro da Série D. O 13, que vem de uma vitória contra o Horizonte por 1-0 lá no Ceará, mesmo assim dispensou o Felipe Surian. O Felipe Surian, que chegou para comandar o 13 depois da queda do Marcelo Martelotti. Mas o detalhe é o seguinte: antes do Martelotti comandar o 13, o Galo da Borborema também foi comandado pelo assistente técnico Ítalo Nascimento. Inclusive, ele venceu um dos jogos do Campeonato da Paraíba pelo placar de 1-0, gol do Dione contra o Serra Branca no jogo de expectativa. Esse foi o jogo que o Marcelo Martelotti assistiu nas arquibancadas. O Martelotti, ele foi dispensado do 13 depois de 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. O 13 perdeu para a equipe do Botafogo na semifinal e ficou pelo caminho, e com isso o Martelotti recebeu cartão azul naquela oportunidade. Ele já tinha substituído o Renatinho Potiguar. O detalhe: Renatinho Potiguar chegou no 13 no início do ano, comandou o 13 na pré-copa do Nordeste, naqueles encontros diante do Santa Cruz, quando venceu por 2-1 lá no Arruda, e diante do Ferroviário lá no Ceará, quando o Galo perdeu por 2-0. Mesmo assim, o treinador ainda teve a confiança da diretoria e ficou para comandar o 13 no Campeonato da Paraíba. Só que o Renatinho fracassou. Foram 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Foi aquele empate de 1-1 com o Alto Esporte, que até hoje o torcedor não esquece. O gol do Alto Esporte foi marcado pelo Doido de Mandacaru. Isso foi notícia nacional, né? E em seguida, o Renatinho perdeu para a equipe do Campinense por 2-0 no Amigão, e isso foi a gota d'água para ele deixar o 13 naquela ocasião. Portanto, 13 sem treinador, vive a expectativa de ter o seu novo comandante até esta terça-feira. As informações que chegam dão conta de que o 13 teria interesse no Paulinho Kobayashi e também no Marcelo Vilar, mas esses nomes parece que não agradam a uma parte lá da diretoria, do pessoal que comanda o 13, Conselho Deliberativo, e um terceiro nome está sendo estudado, e a qualquer momento o 13 pode anunciar a contratação do seu novo treinador. Falando do Campeonato Brasileiro da Série D, o 13, com essa vitória do sábado contra o Horizonte, gol do Pipico, chega a 6 pontos, igual ao Ferroviário. O 13 perde nos critérios, por isso que está na 5ª colocação. Já o Souza, que era o lanterna, deu um pulo e entrou para a 6ª posição depois da vitória contra o Ferroviário, jogo realizado neste domingo pelo placar de 4-0. Com a chegada do Francisco Diá, o Souza parece que começa a despertar no Campeonato Brasileiro da Série D. São 4 jogos, 2 derrotas, 1 empate e agora esta vitória fulminante diante do Ferroviário do Ceará. Com informações aqui na nossa programação, o repórter Franco Ferreira. Mais detalhes você pode acessar o soesporte.com.br, a informação em primeiro lugar. E com o nosso amigo Franco Ferreira, a gente chega ao final de mais um programa Telesporte, a nova imagem do esporte. A todos vocês um grande abraço, muito obrigado pela participação no programa de hoje, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês que fazem a família Telesporte. Na segunda-feira, a gente volta com força total. Telesporte, a nova imagem do esporte, Ivan. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para você que esteve conosco acompanhando tudo do futebol, do esporte na Paraíba, no Brasil e no mundo. Grande abraço, uma excelente semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal.